Se você está num lugar e você não concorda com o que está sendo ensinado, você está sendo conivente com algo que você vê que é errado, você também está no erro. Uau. Eu nunca vou esquecer disso. Mas foi muito bonito, porque foi realmente um encontro com Deus que eu falava, pai, é isso que estava faltando. Que lindo. Então a gente às vezes ia na missa, mas não tinha aquela leitura da Bíblia, o entendimento da palavra, aquela busca, né, realmente de intenção. Porque Juazeiro é uma das cidades no Brasil mais idólatras. É onde tem a estátua do Padre Cícero, não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar. Já, né? Que nesse período, quando eu cheguei em março, em abril eu já estava fazendo biópsia. Para saber o que estava acontecendo. Estamos aqui em mais um episódio da Arca e hoje nós temos aqui uma convidada muito especial, maravilhosa, uma mulher de Deus, psicoterapeuta intercultural, chique, counseling, falei certo, né? Misericórdia. Ela atua na igreja como pastoral care, ministério infantil e evangelismo, diretamente do Ceará. Olha que coisa linda, de Juazeiro do Norte, Brasil, glória a Deus. Mas hoje ela tá morando aqui em Kildare, certo? Isso. Na Irlanda com a gente, glória a Deus. Ela, Mileide Silva Signorini. Falei certo, né? Isso. Gente, aplausos para ela. Glória a Deus, ela aceitou nosso convite. Foi muita luta, entendeu? Mas o Senhor confirmou essa vinda aqui. Tô muito feliz que você está aqui. Bem-vinda, obrigada por aceitar esse convite. Seja bem-vindo. Marcelo, por favor, vamos lá. A arte está aberta e você é o nosso convidado. Gente, não deixa de curtir o nosso vídeo e compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, né, Ju? Exatamente. As pessoas estão assistindo e não estão se inscrevendo no nosso canal. Não, se você é cristão, por favor, se inscreva, curte, compartilha e manda pra todo mundo, pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante, pode ajudar outras pessoas. Mas antes da gente começar a entrar nesse assunto, eu quero saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória com Jesus, seu encontro com Jesus, assim, de uma forma mais resumida. E é isso, vamos lá. Tá bom. Primeiramente, obrigada realmente pelo convite. Tem que ter confirmação do Senhor, né? Tudo que a gente faz. Sim. E é muito interessante que uma semana antes de receber seu convite, eu estava escutando um dos podcasts do Jesus Cop, e aí veio aquilo no meu coração. E se um dia você for convidada, Mileide? Papai, não gosto dessa exposição, Senhor. Eu não falei isso pra você. E eu senti isso, né? Falei assim, se prepara, porque vai vir esse convite e não é pra você. Né? É pra falar de mim, do que eu fiz na sua vida. Que lindo. Então foi muito bonito quando você me mandou o convite. Eu falei, eu não acredito, não deu nem uma semana, né? Mas glória a Deus por isso, né? Como Deus move. Quando eu deixei os cartões lá no salão que você foi só naquele lugar que eu deixei. Mentira! Foi. Porque no salão que eu tava da Raquel tinha uns cartãozinhos, né? Por isso que a Raquel lembrou dela e me falou. Olha só. Eu acho engraçado que sempre quando a pessoa fala não pra Deus, Deus começa a dar risada. Certeza que ele fala, oh meu Deus. Não sabe de nada. Sabe de nada. Mas assim, é o interessante da gente ser obediente, Amém. né? Que eu falo, pai, eu sei que eu tenho ali um pouco da minha, né, introversão, de querer ficar mais no backstage do que no, né? Aparecer na Exato, evidência. na evidência, mas é isso, é pra Deus, né? Então, sobre a minha trajetória, é muito curioso, porque eu era de uma família católica, né? Sempre fui dessa igreja católica, fiz primeira comunhão. E, mesmo inserida na igreja católica, sem ter nenhum contato com o que seria a igreja protestante ou evangélica, eu, mesmo criança, não me sentia confortável naquele lugar. Entendia? Não entendi o porquê não me sentia confortável. Mas eu lembro que um dos primeiros momentos que comecei a me questionar foi quando eu estava na catequese. A gente tem lá, né, o padre, né, o padre e às vezes a pessoa que faz o curso, que eu já não lembro o nome do cargo, mas enfim. E eu não concordava com o que ele estava falando sobre a questão da intercessão dos santos, a questão desse tipo de hierarquia que teria no céu. E eu lembro que eu tinha lá meus 8, 9 anos e eu não tô concordando muito com isso. Por que eu preciso, né, de Francisco, enfim, dessa hierarquia pra chegar... Não falei essa palavra com certeza com 8 anos, né? Mas por que eu preciso talvez disso pra chegar lá no papai? Não faz muito sentido. Eu lembro que depois dessa aula, né, o padre veio falar comigo, eu nunca vou esquecer disso, né? Que ele falou, olha, Mileide, se você está num lugar e você não concorda com o que está sendo ensinado, você está sendo conivente com algo que você vê que é errado, você também tá no erro. Uau. Eu nunca vou esquecer disso. Só que não, eu não entendi, né? Falei, o que ele tá falando? Não, eu não concordo, mas eu não consigo entender em que outro lugar eu poderia estar. Só fui entender
Anos depois, né? Que isso foi no Ceará, quando eu estava lá em São Paulo, nos meus 16 anos, quando um amigo meu que era espírita, né? Que a gente conversava muito sobre essa questão de eu sou católica, ele era espírita, e a gente falava, mas a gente não se encontra nesse lugar. E aí ele falou, Milady, eu encontrei o lugar. Aí esse meu amigo, foi um dia que eu tinha 16 anos e a gente foi numa batista. Aí nesse dia, nessa batista... Uau! Fez sentido. Que lindo, meu Deus. Devia ter Nossa. lenços aqui, porque eu acho que eu vou chorar. Ô, gente, meu Deus, arruma um lenço, Wesley. Mas foi muito bonito, porque foi realmente um encontro com Deus que eu falava, pai, é isso que estava faltando. Que lindo. Gente, eu acho maravilhoso, assim, uma menina de 8 anos, né? 8 anos ter esse entendimento. Eu também vim do catolicismo e eu nunca tive esse entendimento, assim. É muita graça de Deus, né? Muita misericórdia, né? Sim. Que lindo, que lindo. Glória a Deus por isso. Essa é a palavra, Juliana, porque eu não tinha. Aham. Eu tinha a igreja, né? A Bíblia católica, né? Eu não tinha pessoas no meu convívio que fosse evangélico. Então só pode ser a graça e a misericórdia do Senhor. Sim. De falar, minha filhinha, calma, né? Há tempo para todas as coisas. E aí eu me converti realmente ali de entendimento, né? Para começar a entender o que é Deus, o que é o Pai, o que é o Filho, o que é o Espírito Santo. Então minha trajetória realmente cristã, de entendimento, intencional de busca, foi ali a partir dos 16 anos. Uau, que coisa linda. Gente. E a sua família era toda católica? Sim. E quando você decidiu entrar para a Igreja Batista, como é que foi essa transição dentro de casa? Foi um pouco... Como que eu posso dizer? Não tão simples. Foi um pouco desafiador, porque assim, é curioso que a gente tem, às vezes, você deve ter vivido isso, né, Ju? Do catolicismo cultural no Brasil. Sim, sim. Então a gente, às vezes, ia na missa, mas não tinha aquela leitura da Bíblia, o entendimento da palavra, aquela busca, né, realmente de intenção. Então, quando eu falei pra minha mãe, né, eu falei, mãe, agora eu entendi. E eu começava a escutar os louvores em casa. Sim. E eu troquei a Bíblia. E minha mãe falava, e esse moído, minha filha? Esse negócio é muito esquisito, né? Mamãe, Ceará. Minha mãe não entendia, né? Minha mãe não entendia. E eu também não tinha maturidade de falar com ela sobre isso. Então, o que a gente faz? Coisa errada. Mãe, que esse santo aqui a gente vai quebrar. E começa, né? A gente quer derrubar todos os altares. Oh, Jesus, pai. Naquela época, a sabedoria não tinha. E assim, minha mãe, acho que ela só foi entender mesmo, assim, quando eu decidi me batizar. E aí foi uma história longa. Minha mãe não aceitava. Minha filha, você já é batizada. Gente, eu fui me batizar quando eu tinha 23 anos. Caramba. 7 anos depois, praticamente, né? Porque minha mãe não aceitava e eu também meio que falava, mas realmente eu sou batizada, mas a minha igreja é batista. Foi assim, foi outro testemunho para eu entender de Deus, o ser cristão, o seguir os passos de Jesus, né? E sim, o batismo, a toda a questão da profissão de fé. E foi o primeiro dia que minha mãe foi na igreja batista. Foi o dia que eu fui ser batizada. Que na Batista a gente tem aquele batistério perto do púlpito, né? Então foi um dia tão bonito que ela entendeu. Uau. E eu entendi também por quê daquele processo, né? Ela precisava estar lá aquele dia, né? Sim. Talvez se fosse antes, não teria acontecido, né? Não, O tempo de Deus é perfeito, né? Sim. Muito Isso foi com 16 anos. Que 16 você anos. conheceu Jesus. Isso. E daí você se batizou com 22. Isso, 23 23 anos. E aí, só pra complementar, né, o testemunho, né, minha mãe, ela foi, assim, de coração aceitar Jesus mesmo só há 2 anos atrás. Dela entender essa jornada de minha filha, realmente, eu tenho que orar pra Deus. Eu tenho que orar pra Jesus, né? A gente pode ter esse acesso direto. Isso, ela começou a entender isso, sabe, Juliana? Até ela falou assim, eu quero ser batizada. Nossa. Né? Então, assim, Ai, que lindo. é lindo, né? Que coisa linda. Anos e anos, mas é isso, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Né? E a gente tem que crer Amém. nessa promessa, A né? Dani fala, se eu posso falar com o CEO, por que eu vou falar com os estagiários? Muito bom. Exatamente. Muito bom, muito bom. Mas, Milady, então, você falou pra gente, você comentou com a gente que você se formou em várias áreas, né? Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente conectar com como que você chegou nessa parte de saúde mental e trabalhar mais nessa área. Isso é bem interessante. Eu falo muito disso quando a gente fala sobre vocação e quando a gente fala sobre carreira, né? Então vamos lá. Milady, lá no seu ápice, lá dos seus 17 aninhos, o que eu quero fazer? Porque nos meus 16 anos, quando eu aceitei Jesus, e tudo tem a ver com o chamado, né? Eu fui num congresso do Diante do Trono que eles faziam na Páscoa.
Tá. Isso, eles sempre faziam na Páscoa esse congresso, né, dos jovens. E eu lembro, né, que a gente foi nesse congresso e a Ana Paula estava orando pelos missionários. Quem seria uma geração de missionários nessa terra? E nesse exato dia, ela estava orando por Juazeiro do Norte, que é a cidade que eu nasci. Por quê? Juazeiro é uma das cidades no Brasil mais idólatras. É onde tem a estátua do Padre Cícero. Não sei se vocês já ouviram falar. Já ouvi falar. Já, né? É. E aí, quando ela começou a orar, ela estava orando pelos missionários dessa terra, pessoas que iam, né, levar a luz, levar a verdade, levar a palavra do Senhor, e estava orando por Juazeiro, né? E eu, nossa, que direcionado. Específico, né? Muito específico, né? Aí ela falou, venham aqui na frente as pessoas que Deus toca no coração para você ser esses missionários. E aí eu falei, e assim, eu sentia de Deus que eu tinha que ir para as nações, né? Mas eu não sentia que eu teria que ir para a minha cidade, sabe? Era uma coisa que eu sabia, mas não sabia, não entendia muito bem. Enfim, por que eu tô falando disso, né? Porque nesse momento, quando ela fez esse convite, e eu fui lá pra frente junto com as outras crianças, adolescentes, jovens, entendendo que a gente realmente tinha esse chamado missionário, que realmente sempre queimou no meu coração. Eu falei, eu vou, mas eu senti de Deus, mas você não vai ficar por aqui, minha filha. E eu senti de Deus eu preciso aprender inglês, eu preciso aprender espanhol, porque o que eu senti de Deus naquela hora foi nações. Sim. Foi fora do Brasil. E eu lá, gente, morava, pra quem conhece São Paulo, morava na Brasilândia, sabe? Sim. Morava na Brasilândia, tinha o quê? Tinha muita fé. Eu falei, papai, nações. Não sei como é que isso vai acontecer, mas é isso. Não é pela força do nosso braço, Exato. é o Senhor, né, que vai fazer. Então foi isso. Então teve esse chamado, eu entendi. Então quando eu pensei em faculdade, eu pensei, vou fazer alguma faculdade que envolva inglês, espanhol, algum tipo de língua. E na época, eu fiz o Enem, ganhei lá a bolsa e não tinha letras para as faculdades que eu queria, porque, né, eu queria que fosse uma região ali de São Paulo que eu pudesse trabalhar. Toda essa questão que a gente precisa, né? Sim, Pagar sim. boleto, mesmo sendo jovem, né? Exato. E aí eu vi comércio exterior. Sabia o que era comércio exterior? Não sabia. Mas o que eu vi lá na grade? Inglês e espanhol, 2, 3 anos. Eu, Nossa. é isso que eu vou fazer. E foi o que eu fiz. Então, minha primeira formação, né, de faculdade foi em comércio exterior. Comércio exterior. Comércio exterior. Isso. Comércio exterior, a gente fala Comex, né? Comex. Foi em comércio exterior, então, sim, aí tive minhas aulas de inglês, tive minhas aulas de espanhol. Não, muito bom, né? Trabalhei na área? Não. Trabalhava com finanças. Nossa. Trabalhava com finanças. Meu primeiro emprego lá também, meus 16 anos foi um divisor de águas, né? Foi trabalhando como caixa. Olha. Então, eu trabalhava numa loja, lá no Brás. Tranquila. Não, Que não é nada tranquilo. No Brás, não. Quando eu penso nisso, que doideira, né? Mas enfim, trabalhava lá na loja do Brás, então trabalhei com dinheiro sempre, né? Desde muito nova. Então, acabou que foi sendo, assim, uma área, né? De expertise dentro de carreira. Então, eu fazia faculdade e trabalhava. Comecei, né? Estagiária, assistente financeiro, analista financeiro. E fui galgando essa área financeira. E dentro do financeiro, eu estudava muito não, mas eu estudava um pouco sobre investimentos. Pra gente também entender ali como, né, trabalhar com toda a questão de contas a pagar, tesouraria, enfim, todos os termos dentro de empresas. E eu comecei a investir. Estudava por conta ali do trabalho e também estudava pra minha própria saúde financeira de patrimônio meu. Sim. E o que acontece? Quando conheci meu digníssimo marido, né? Que daí é outro testemunho. Amém. Tá aqui o Felipe, aqui, ó. Felipe tá aqui atrás. Ó. É outro testemunho. Ele também era investidor. Então, comecei a estudar mais. Aí eu fiz a minha pós-graduação em gestão financeira de negócio para aprender mais sobre essa área. E eu estava crescendo nessa área na empresa, né? Meu coração ainda ardia ali por missões, mas sabe quando aquele momento que não estava mais firme na fé? Sabe? Não tava. Eu tava ali trabalhando. Eu entendo que naquela época da minha vida eu tava naquele ciclo de sobrevivência, que a gente chama, né? Então, enfim. A rotina consumiu. Com certeza. Com certeza. Sabe quando a gente olha... Entrou no automático, né? Sim, da vida. Juliana. Sim, infelizmente. Aquela história de você acorda cedo, tu vai pro trabalho, aí você sai tarde, vai pra faculdade, chega mais de meia-noite. Dorme e assim vai. E tudo... Continua o ciclo. Essa rotina eu bato palma, porque... Eu só trabalhei na vida e já era cansativo. Agora tinha gente que saía do trabalho e ainda ia pra faculdade, olha...
Mas o problema é que a gente vai esquecendo das promessas do Senhor. Sim. Exato. É isso que acontece. Vai apagando. Essa é a questão das distrações. Eu vou falar pra você, Marcelo. Hoje, entendendo mais de saúde mental, com certeza eu tive algum tipo de burnout. Eu lembro de dias que eu ficava fazendo fechamento, eu passava a noite no escritório. Todo mundo ia embora, eu ficava lá, virava a noite. Então, assim, com certeza, eu não estava saudável. Eu lembro de semanas que eu passava semanas, às vezes, semanas é muito pesado, mas dias, às vezes, sem tomar banho. Nossa. E tava tudo bem. Olha Opa, só. dormia, acordava, vestia a roupinha e vamos trabalhar. Então, assim, não é saudável, né? Não é sustentável. Sim. Hoje aqui, quando a gente entende que as faculdades são 2 dias, faz muito mais sentido. Uma questão de equilíbrio. Mas, enfim, então me formei em comércio exterior, depois eu fiz uma pós-graduação em gestão financeira, comecei a me interessar mais sobre essa questão de investimentos, mas para mim era uma coisa pessoal minha, certo? E em 2018, eu já estava assim no burnout do burnout de tudo que eu estava trabalhando. Trabalhei em umas empresas lá no Brasil que só apareciam na manchete do jornal. E eu era do financeiro, então era daquelas empresas de chegar a Polícia Federal, lá em 2014, não vou citar nomes, mas quem quiser entrar no meu LinkedIn. Então, assim, foi um período muito estressante. E eu saí de uma empresa que estava lá na questão lá do mensalão, e eu depois entrei numa empresa também. Nossa. Enfim, foi bem complicado. Tá. E eu falei, pai, agora precisei chegar nesse momento para eu falar pro Senhor o que eu faço com a minha vida. Não é pra eu trabalhar nesse tipo de lugar que tá tirando a minha saúde, que eu não estou fazendo, que assim, sabe quando você vai trabalhar arrastado? Total. Nossa, eu colocava uma roupa, o pessoal até falava, Milê, a gente vai escrever você no Esquadrão da Moda. Porque eu vestia qualquer roupa pra ir trabalhar. Eu só estava indo ali, só estava indo. Só sobrevivendo, né? Só indo. E a gente, nesse período, a gente morava num bairro que era perto do meu trabalho, lá na Barra Funda. Eu poderia ir a pé. Eu não conseguia. Eu tinha que pegar ônibus, eu pegava Uber. Eu falava, era só 15 minutos andando. Eu não tinha forças. Olhando pra isso, com certeza eu estava bem adoecida. Então, eu parei nesse ano de 2017 e falei, não quero mais. Eu vou pedir minhas contas, eu não sei o que eu vou fazer. E aí, quando tá, às vezes, né, no limite, que a gente vai, às vezes, orar, né? Passou muito tempo, tô mais madura agora, mas naquela época, né, eu falei, papai, tá, o que eu faço da minha vida? Não é pra trabalhar desse jeito. Não estou buscando o Senhor. Igreja, tinha uma igreja na outro lado da nossa rua, quando a gente casou, a gente foi uma vez. Então não tinha essa busca. Então eu estava perdida, foi uma época que eu fiquei realmente bem perdida. E aí foi quando eu entendi de Deus, você vai tirar um ano sabático, você precisa de descanso. Sim. Nossa. O remédio pro burnout é o descanso, Não né? tem jeito. Totalmente parar a vida e Sim. focar. É o descansar, é o parar. Descansar. Porque se você continua nessa roda, você não consegue perceber o que está de errado, né? Exato. Então parei, conversei com o meu digníssimo, lindo, maravilhoso e entendi que todo aquele processo de investimentos que eu estava ali construindo patrimônio era para esse tempo Era pra esse sabático. Então foi um ano que a gente decidiu fazer um intercâmbio, então a gente foi para Malta, né? Nosso intercâmbio foi em Malta. Foi um ano que no primeiro mês, que foi janeiro, de sabático que eu tive, que realmente eu pedi as contas ali mais ou menos entre novembro e dezembro, janeiro já tava, né, livre, só para descansar. Foi no primeiro mês que já começou a vir pessoas atrás de mim, meus amigos que eram do trabalho, falando, Milady, como é que você conseguiu se organizar para tirar um sabático? Falei, olha, eu posso te ensinar, só sem cobrar nada. Claro, não entendi o que era mentoria, o que era consultoria, nada disso. Falei, claro, pode te ensinar. Tem investimento, tem tesouro, tem isso, tem ação. E aí eu comecei a gostar disso. Aí eu comecei a chamar muitas mais mulheres, amigas, que me chamavam amigas. Aí a gente começou a fazer esses encontros no Vila Lobos lá. Eu amava, que eu falei assim, papai, eu entendo que esse ano sabático que o senhor falou pra eu separar é pro senhor me falar o que eu vou fazer. Nossa. Qual que é realmente o meu chamado, que não é que ficar no computador pagando conta. E Deus foi me dando todos os talentos que eu não conseguia ver, que eu tinha, que Ele já tinha me dado e eu não colocava pra trabalhar no Porque erro. tava presa atrás de uma tela, né? Caramba, é como se o Senhor permitiu você passar pelo burnout pra você entender aonde que Ele queria que você atuasse de fato, que é na área da saúde mental. Que eu acredito que foi isso que acabou acontecendo logo depois, certo? Sim, que é que eu conto muito detalhe, né? Mas enfim, comecei com essas mentorias de educação financeira, aí foi quando eu comecei a fazer psicologia econômica ainda lá no Brasil, no meu ano sabático. Tá. Falei, vou fazer um cursinho de psicologia econômica pra eu Interessante. entender
Não só como funcionam os números, que eu já sei, o que é o racional. Sim. Mas eu não faço ideia o que tem por trás do emocional, que é muito mais. Né? E hoje eu entendo. Nosso cérebro é muito... 95% é emoção. E às vezes a gente acha ali uns 5%, acha, né? Às vezes usa. Um pouco menos. Que é racional. Então, eu fiz esse curso de psicologia econômica, que foi o que me despertou. Essa área é linda. E aí eu fui lembrando dos sonhos que Deus me dava quando eu era adolescente, quando eu era criança, que eu falava, eu queria fazer psicologia. Né? Um dia que eu li um texto lá sobre doença psicossomática, e eu fui lembrando. Né? E aí e Deus foi me dando isso de lembrança, e eu tinha uma pastinha na minha casa de coisas que eu guardava, de coisas que eu queria fazer na vida. O que tinha lá? Tinha cartinha da Jocum, né? E tinha esse texto de doenças psicossomáticas. Eu falei, caramba, psicologia já estava aqui e eu não sabia, né? Não tava distraída com outras coisas. Então, fiz esse curso, Juliana. Fiz esse curso lá em 2018 de psicologia econômica. E foi quando a gente voltou do intercâmbio e o Felipe ficou muito interessado em vir morar aqui na Europa. Tá. Perseguindo o sonho dele, que ele ama o que ele faz, né? E aí foi quando a gente falou, então a gente vai ter que orar. Agora, esse ano é diferente. Esse ano é de busca, é de intenção, é de colocar Deus no centro e não o que a gente quer. E aí a gente orou, Felipe colocou toda lá, aí o testemunho dele também, né? Tudo que ele gostaria que fosse o trabalho dele aqui fora. E ele só viria se ele recebesse esse visto de trabalho. E foi exatamente o que aconteceu. A gente voltou do intercâmbio mais ou menos em junho, voltei em junho. E aí ele conseguiu essa proposta de emprego mais ou menos em outubro. Isso, mais ou menos em outubro. Em dezembro ele já tava com visto pra vir pra cá. Nossa, que bênção. Né? Então aí eu falei pra ele, olha, então a gente vai pra Irlanda. Eu entendo esse chamado das nações, que sim, a gente tem, né, como missionário. Foi quando a gente veio pra cá. Mas no final de 2018, antes de chegar aqui em 2019, fui fazer um check-up de saúde. Vamos ver aqui se tá tudo bem. A gente tinha... seguro, né? Vamos aproveitar, a gente não sabe como é lá. E aí o Felipe, ele tem uma doença crônica, né? Ele tem lúpus. E aí, normalmente, quando vinha os exames desse hospital que a gente vinha, ele vinha tipo num semáforo. O que é vermelho, que tava péssimo, o que é amarelo, que tá mais ou menos, o que é verde, que ok. E aí, quando chegaram os resultados dos exames, aí eu vi uns vermelhos, uns amarelos, eu falei, esse aqui é do Felipe, verdinho, amarelo, esse aqui é meu. Aí eu fui ler, aí tava o nome do Felipe no que eu achava que era o meu. Meu Deus. E quando eu peguei o meu... Aí é isso, aí a gente respira, aí a gente fala, pai, outro, né? Qual é o propósito, né, disso? Eu fiz exames no começo do ano, essa é uma parte que nenhum médico aqui entende. Eu fiz todos os exames assim de check-up que a gente podia fazer no começo desse ano, 2018, antes de fazer o intercâmbio. E no final do ano, que a gente estava no processo de mudar pra cá, refiz esses exames. Resumo da história... O exame tá, né? Fui no médico e aí ele falou, você perdeu... Não, ele falou assim, como você sabe, você tem insuficiência renal, né? Aí eu não sei. Meu Deus. Aí ele, não tem como você não saber, você só tem 30% da sua função renal. Mas dos dois? Sim. Nossa. Sim. E aí eu falei, calma aí, tem uma coisa errada. Aí eu peguei os exames, né, do começo do ano, eu falei, como que eu não tinha nada em janeiro e agora em dezembro eu só tenho 30% da minha função? Ele mesmo ficou chocado. Ele, olha, a gente vai ter que investigar. Eu não faço ideia. Aconteceu alguma coisa esse ano na sua vida. E esse foi o ano mais tranquilo da minha vida. Tipo, não faz sentido. Meu Deus. Esse foi meu ano sabático. Eu só fiz trabalho voluntário, fiz intercâmbio, estudei. E aí vamos voltar para os pés do Senhor, né? E aí, é muito interessante, né? Porque todo mundo tem aqueles, vamos falar assim, nós temos nossos pecados, né? E a gente também tem o que a gente é muito falho. E eu era muito falha no meu orgulho. De achar, eu gostava de falar assim, eu nunca quebrei um osso. Eu nunca quebrei um osso. Eu nunca tive uma cárie, isso é verdade, né? Eu nunca tive. Só que eu não tava dando glória a Deus. Olha. Nunca que eu falei isso, eu dei glória a Deus. Por quê? Humilhei assim. Sabe? Então eu sempre fui uma pessoa muito orgulhosa. E eu entendi de Deus depois de né? A gente tem um processo, né? De falar, papai, eu tô indo pra Irlanda, pai. Eu tenho esse diagnóstico agora. O que eu vou fazer? E aí, você vai confiar. Você vai confiar. Vim pra cá. E aí, tipo, tinha um inglês assim, mais ou menos. A passagem já tava comprada, ia trazer cachorro, todo um furdunço. Os móveis já estavam vendidos, enfim, já tava tudo organizado pra vir.
Tá bom. Então eu vou depender do Senhor. Se é pra depender, a gente depende do Senhor. E aí a empresa que a gente veio, né, por causa do Felipe, pegou uma casa pra gente lá em Black Rock. E aí assim que eu cheguei lá em março, né, eu fui atrás de hospital, de GP, né? Aí tinha um GP pertinho da nossa casa. Glória a Deus. E depois que eu descobri que o St. Vincent, que é eu acho que é um dos melhores hospitais que tem aqui, né? Também era do lado da nossa casa, dava pra ir de bicicleta, tipo, 10 minutos. Amém. Então, eu vou falar pra vocês, tentando resumir. Que nesse período, quando eu cheguei em março, em abril eu já tava fazendo biópsia. Uau. Pra saber o que tava acontecendo. Glória a Deus. Então, é isso, né? Por isso que eu falei pra você antes da gente começar. Eu não posso reclamar da saúde aqui, porque Deus provê. Sabe? Deus proveu tudo que a gente precisou. Proveu esse médico, proveu biópsia, proveu os especialistas e, graças a Deus, tudo de graça. Né? Que é um hospital privado, mas também tem a parte pública. Então, tudo isso pra te falar que pra chegar aqui, né? Foi sim muita dependência de Deus, né? Estou nesse processo, né? De Paulo, que eu chamo, né? Mas entendendo de Deus que essa é a minha dependência dele e tem que ser, né? E tem que ser nesse processo de confiança, porque os médicos falaram pra mim que em 5 anos eu estaria em diálise. E cá estou, linda e bela, e eu só lembro realmente que tenho essa doença quando eu preciso voltar lá 2 vezes por ano. Mas qual que foi o diagnóstico? Eu tenho uma insuficiência renal crônica, que é inconclusiva, eles não sabem explicar. Nossa. Porque a minha mãe, ela tem falência renal. Ela não tem... Ela tem um que funciona 10% e o outro ela perdeu 100%. Só que ela não fazia hemodiálise porque ela tinha o que funcionava 100%. E do absoluto nada, o que funcionava 100% parou. Nossa. Também do nada. E hoje ela faz 3 vezes por semana Quantos anos hemodiálise. ela tem? Ela tem 50. Tá. Nossa. Mas ela teve algum diagnóstico, tipo de causa? Então, ela tinha muita pedra no rim. Já era algo recorrente. Ela já tinha feito, se eu não estiver enganado, 2 cirurgias para tirar a pedra do rim. Sim. E aí, um foi parando de funcionar e tava funcionando só 10% e do nada ela descobriu que parou o outro 100% e precisou começar a fazer hemodiálise. Acho que tem coisa que a gente nunca vai entender, né? A Aí gente tá no tem fila que- do transplante até tem que hoje. confiar em 5 anos Deus. já. Oh, Deus. Confiar. Amém. É Confiar. o que eu falo pra ela. O Senhor tem propósito em todas as coisas, né? Até Sim. nisso a gente tem que... Tem coisa que a gente não vai entender na hora, né? Sim. E chegando aqui, você, como que foi para começar essa parte do seu ministério? Você falou bastante da sua carreira, dos propósitos óbvios por trás de Deus, para te trazer até aqui, que você já tinha esse chamado para as nações. E aí chegando aqui, como foi essa sua caminhada até chegar nos seus ministérios? Porque foi afunilando, né? Aham. Até você, de fato, realmente começar a trabalhar na área da saúde mesmo, sim. mental, né? Isso. O que aconteceu, Marcelo e Juliana? Nesse ano de 2019, depois que eu passei esse período de investigação e eu entendi que entregar na mão de Deus, Sim. né? Fiz alguns cursos de inglês para tentar aprimorar e veio a pandemia, né? Quando veio a pandemia, eu entendi junto com o Felipe, né? Olha, você está vivendo o seu sonho, trabalhando na sua área que você ama. Eu estou aqui nesse país gelado que eu ainda não entendi muito bem o que estou fazendo aqui. Eu tô nessa também. Tentando entender. Entendo o meu chamado, tanto que eu tava mentorando mulheres ainda lá no Brasil, mas só nessa questão ainda de educação financeira. Sim. E aí eu comecei a trazer as mulheres da igreja, e não só as mulheres da igreja, e comecei a fazer a educação financeira à luz da palavra, porque o que mais a palavra fala também é de dinheiro e sobre como gerir o que Deus nos dá. Incrível. Né? Uhum. E aí eu comecei a fazer isso lá em 2019. 2020, quando veio a pandemia, e aí eu sentei com o Felipe e falei, olha, você vive o seu sonho? Então eu vou viver o meu. Você me apoia que eu quero fazer psicologia, né? O inglês da pessoa, gente, não tava muito bom, mas a ousadia tá lá, né? É isso, a ousadia a gente tem. E o Felipe, glória a Deus, né? Que é isso, que é um casamento, né? Que eu creio. Ele, claro, vamos fazer uma faculdade. Vamos atrás. Aí vai lá, me lei de fazer a faculdade, que daí é outro testemunho, porque, né? Não tinha background nenhum. Como que eu poderia entrar num curso de psicologia que é 2, 3 anos, né? Eu teria que talvez voltar para um bacharel. Aí... É Deus colocando a mão nas entrevistas, em tudo, né? Pra eu conseguir pagar também o que era a taxa do EU e não a taxa que é de estudante internacional, que é um absurdo. E aí eu comecei a fazer a faculdade de psicologia em 2020, né? E me formei ano passado. Olha só. Aí me formei ano passado, né? Foi assim, foi
bem difícil. Imagino. Mas nesse período foi muito bom que tudo que eu aprendia, eu levava para as mentorias, né? Aham. A minha mentoria, ela foi ficando cada vez menos educação financeira e mais comportamental. E tudo que eu via dentro da faculdade, eu também fazia um comparativo da palavra, né? Opa, mas a palavra já fala isso. Incrível. Sobre o buscar, sobre o orar, né? Que até a gente fala muito de mindfulness, né? Toda a questão da oração, de buscar. Então, eu ia fazendo ali alguns comparativos dentro das minhas mentorias, né? Aham. E aí, eu comecei a mentorar casal. E aí, eu fui vendo, nossa, Senhor, eu preciso de mais repertório, eu preciso de mais ajuda. E é isso, quanto mais a gente, né? Deus vai dando pra gente conhecimento, eu creio nisso. Ele vai dando mais desafios, né? Aham. E aí, eu entendi de Deus, eu não vou parar de estudar, né? Tanto aqui no natural, né? Quanto a questão da palavra, porque eu entendo que é um ministério. Sim. Né? E eu já tinha recebido essa palavra que ia ser um ministério meu, né? De aconselhamento dentro da igreja. Olha. Né? Então, foi mais ou menos assim que começou, né? Através Aham. dessas mentorias, educação financeira, mas que dinheiro tem a ver com psicologia? Tem tudo a ver, porque o nosso comportamento, como a gente gasta ou investe o nosso dinheiro, fala muito sobre a nossa falta e nosso excesso, né? Eu posso falar que eu sou uma criança financeiramente, que... Podemos conversar sobre Podemos, isso, com Marcelo. certeza. A gente, inclusive, podia fazer um episódio só Exato, disso. Porque eu vou te falar, eu mexo com o meu dinheiro com as minhas emoções. Então, se a emoção tá boa, meu Deus. Não, eu dou graças a Deus, meu esposo, ele é muito inteligente, né? Ele cuida dessas coisas, ele fala assim pra mim, Juliana, ainda bem que eu entrei na sua vida, minha filha. Porque se fosse depender de você, a gente tava lascado. Porque eu não sei, nem fazer conta eu sei. Não, assim, graças a Deus, eu tô falando mais do que sobra, né? Ok. Na parte, graças a Deus. Então, as minhas contas são bem certinhas, bem regradas. Aí tem a parte a gente precisa desfrutar, né? Sabe quando você fica se convencendo? Tipo, tô merecendo. Nossa, eu trabalhei muito esse mês, né? Tô Eu merecendo ir pra mereço, Paris. né? Mas aí você tem uma mesada, aí a gente conversa. Aí, ó, tá vendo? Aí. Eu preciso disso. É, uma mesada. Você não tá No falando que de sobra, família? né, a mesada? Opa! Eita! A gente fala que a gente tem que dar nome pro dinheiro, né? Pra onde vai o dinheiro. boa. Então, sabe a história da porcentagem? Sei. Da mesmo jeito que a gente devolve a primeira parte pra papai, 10% é do Senhor. Ele nos deixa com 90% pra gerenciar. Certo. O que eu faço com esse 90%? X% é pra minha casa, é pra moradia, X% é pra mim, pessoal, minha mesada pessoal. E a outra é da sua esposa. Você fala muito de filho, né? Da questão de filho. Então, é legal você entender isso porque você vai estar educando, sabe? A sua nova geração. Ai, gente, você pode voltar aqui outra vez pra gente falar só sobre isso? Pra gente usar a Nossa. mentoria. A gente vai trazer ela pra gente fazer uma mentoria. Sim. Aí Mas isso é importante, gente. maravilhoso, com certeza. Isso é muito importante. Com Porque certeza. quando eu abri as mentorias, eu falava, né, o lindíssimo versículo, né? Como que papai vai te entregar mais coisas na tua vida, se você não gerencia bem o que ele já te dá? Eu falo isso pra minha esposa. Não Sim. tem como. Não tem como você ficar pedindo, pai, me dá esse emprego, ou me dá essa casa, esse carro. Você não gerencia o que você tem hoje. Exato. Papai não vai te confiar mais tesouros. É não. verdade. A gente tem que ter sabedoria financeira também, 100%. Sim. Gente, ó, vai voltar. Quantas pessoas se perderiam, né, se tivesse mais, né? Muito. Exato. Milady, você também comentou que você fez missão na Angola, tá? Tá certo, né? Angola. Isso. E que isso ampliou tua visão em relação à saúde mental, certo? Eu queria que você contasse um pouquinho sobre isso, tô muito curiosa. Tá. É muito interessante quando a gente faz uma coisa pensando, né, em A e Deus fala, não, você veio aqui pra ver B. Eu fazia parte dessa ONG, né, que era basicamente de mulheres durante a pandemia. Né? Eu sempre, só pra colocar sempre Deus aqui na história, né? Durante a pandemia, né, quando eu sempre orei para papai, Senhor, o que eu vou fazer agora? O que eu faço agora, né? Que eu não estava trabalhando, fui um tempo minder aqui, mas não estava trabalhando. E aí veio essa moça que era da minha igreja, ela falou, Milady, eu estou montando uma ONG pra gente cuidar de mulheres. Cada mulher vai falar de uma coisa. Então, a gente vai ter uma nutricionista, a gente vai ter uma pessoa que fala de roupas, style. Né? E você vai ser a pessoa que vai falar de educação financeira. Falei, perfeito, né? Então, ela montou essa ONG, nos convidou e eu fiz parte desse projeto. E esse projeto atendia mulheres da Angola, mulheres da China, mulheres do Brasil, mulheres de Portugal. Dessas nações, né, que falavam português. Que essas mulheres que vão pra China, elas são angolanas.
Olha. Entendi. Que tipo, a China tem uma parceria com Angola, por eles serem, enfim, é uma questão política, né? Então, tinha essas mulheres, e na pandemia, como elas estavam na China? Totalmente em lockdown, pior do que aqui. Então, elas estavam adoecendo, né? Então, né, essa minha colega, ela teve essa visão de Deus, né, de falar assim, vou montar essa ONG, tudo online, a gente já tem internet, então a gente precisa... E aí, ela me convidou pra fazer parte dessa ONG. Então, a gente fez essas mentorias com mulheres de Angola, com mulheres da China, de Portugal, do Brasil. Foi uma coisa linda, sabe? Assim, transformadora. Da gente ver também como essas culturas se conversam, né? E depois que acabou a pandemia, a gente entendeu de Deus. A gente vai fazer uma missão lá. A gente vai conhecer essas mulheres. Né? A gente conseguiu acessar essas mulheres porque elas tinham internet, mas não é a realidade da maior parte das mulheres de Angola, né? E aí ela falou, Mileide, a gente vai para as aldeias, a gente vai levar a educação financeira à luz da palavra para essas mulheres que são a gente fala, né? Microempreendedoras, né? E foi muito interessante, Juliana, que assim, sabe aquele sonho quando a gente tem e fala assim, eu quero ir para a África, né? Eu quero ser missionário lá, eu quero falar da palavra do Senhor. E aí, quando ela fala assim, você vai como educadora financeira. Aí eu, poxa vida, né? Eu queria ir como evangelista, né? Ele queria lançar o fogo lá, o poder de Deus. Mas amém, a gente vai em obediência, a gente tem de Deus que essa era a ferramenta que papai tinha naquela hora. E vamos para aldeias, e vamos para escolas, e vamos para bairros, e vamos falar de microfinanças. E eu falava, pai, o que eu vou falar para essas mulheres? Que elas viravam para mim e falavam assim, Mileide, o meu negócio é vender gelo. Então, eu investi, eu consegui comprar uma geladeira. Então, eu pego a minha geladeira, coloco lá vários, né, saquinhos de água. Quando congela, eu vou pra feira e vendo aquele gelo para as pessoas se refrescar. Olha. Esse é meu negócio. Aí, o negócio da outra era um negocinho de chinelo. Era uma coisa assim, muito micro. Sim. E aí, eu olhava aí eu olhava pro material que eu tinha levado, né? E como aí, eu vou aplicar isso? Aí, eu olhava pra Bíblia, né? Né? Até então, né, a Bíblia da moça que tava fazendo mais evangelismo, eu falava, não tenho como falar disso aqui. Não tem como eu falar de orçamento. Não tem como eu falar só de planejamento. Eu tenho que falar da Bíblia. E aí, vamos fazer um estudo aqui de provérbios sobre tudo que fala sobre dinheiro. E era tão bonito que quando eu falava um pouquinho sobre microgerenciamento, né, falava um pouquinho sobre essa divisão, né, você precisa então guardar dinheiro para pagar essa energia, que é o seu sustento, que é a questão da geladeira. Vamos trabalhar no micro, vamos trabalhar com o que a gente tem. Mas ao mesmo tempo, né, sempre trazendo palavra. Assim, olha, vamos lembrar lá da viúva lá, que sustentou Elias, né? Vamos entender que existe sim um milagre, existe sim um processo de milagre quando a gente acredita. E elas não eram mulheres de fé, elas não ouviam falar de Jesus, né? Só que o meu processo dentro desse evangelismo era falar de educação financeira, entende? E aí, quando eu terminava ali a minha parte, eu falava, o que vocês querem ouvir mais de mim? E elas falavam, palavra. Uau. Sabe? Então, era tão bonito, gente, sabe? Assim, ver aquelas mulheres chegando, que elas não tinham nenhum brilho no olho, sabe? E quando elas saíam daquele processo de... Nem que a gente estivesse lendo ali realmente, sabe? Poucos versículos. Com a mudança na atmosfera, a mudança no olhar delas, de esperança. Uau. Sabe? Que Jesus trazia para elas. Então... Foi muito bonito ver isso de perto, sabe, Juliana? Assim. E eu voltei pra cá muito mais grata, porque lá a gente sabe, né? Teoricamente é um país livre, mas as igrejas lá só funcionam se o governo autoriza, né? Então, enfim, é toda uma dificuldade para levar Bíblias pra lá, enfim, tem uma perseguição, né? Sim. Então eu voltei pra cá muito mais grata, porque aqui a gente tem liberdade, né? Total liberdade. Então eu lembro que eu cheguei na igreja que eu ia, né? E o primeiro culto que eu fui, cheguei chorando. Eu falei, como a gente tem liberdade aqui, a gente não aproveita. Exato. E aquelas mulheres que elas não sabiam nem ler, sabe, Marcela? Não sabia nem ler. E falaram assim, lê pra gente. E aí eu entendia. Assim, pai, onde a gente tá? O que a gente tem? O que a gente pode fazer com o que a gente tem? Né? Então, Juliana, levei pra esse lugar. Falei, pai, dos talentos que eu tenho, o que eu faço? O que o senhor quer que eu faça? Né? Sim. Então, voltei pra cá com essa ideia, sim. Eu entendo que esse país é um país que vive na apostasia. Sim. E a gente tá aqui, sim, pra ser missionário. Aonde quer que a gente vá. Verdade. E aí, eu voltei com mais ousadia, vamos dizer assim. Imagino. Né? Com mais ousadia de
eu não vou ficar fingindo que eu estou bem quando eu tô escutando alguma coisa que vai contra meus princípios. Eu vou começar a falar, seja na faculdade, seja no trabalho, seja onde for, seja a mesa que for. Amém. Né? E a gente tem que ser essa luz realmente, né? Verdade. A gente tem que ser essas pessoas. Então foi isso, eu entendi de Deus. Minha filha, você é uma pessoa que gosta de estudar? Você vai estudar? Mas então, vamos cuidar dessas pessoas e da saúde mental delas? Sim, porque na igreja a gente tem muita gente doente. Exato, exatamente. Isso é até uma pergunta que eu queria fazer, assim, pra você. Hospital, a igreja, né? É um hospital, mas a gente não pode ficar doente pra sempre, né? Exatamente. A gente precisa achar saúde. E a gente tem visto, assim, muitas pessoas adoecendo dentro da igreja, uma coisa, assim, contraditória, né? Por que você acha que isso acontece? Você acredita que é pelo fato das pessoas acabarem acumulando muito serviço na igreja em relação a servir e acaba esquecendo de cuidar da saúde mental, da saúde espiritual? Como que você vê isso? Ju, eu acho que a gente tem que falar de equilíbrio, né? Que nem eu contei um pouquinho do meu testemunho para mostrar um pouco do meu próprio desequilíbrio na minha história, né? Sim. Então vamos lá. Se a gente acredita Pai, Filho e Espírito Santo, a gente também tem que acreditar em corpo, alma e espírito, né? Então, estou cuidando do meu corpo? Então as pessoas às vezes nem do corpo tá cuidando, nem do natural ela tá cuidando. Por que você acha que as pessoas aceitam? Porque entendendo isso, tipo coca, cigarro, todas essas coisas, as pessoas aceitam aquilo que faz mal para a vida delas, mas que não é um mal que vai fazer agora. Que é um mal que só vai fazer daqui a alguns anos. Ah, daqui a alguns anos tá tudo bem. O importante é que não vai me fazer mal agora. Por que você acha que as pessoas aceitam esse tipo de coca, chocolate? Tipo, a gente sabe que o excesso dessas coisas vão nos fazer mal. Sim. Mas não vai fazer um mal agora, vai fazer mais pra frente. Sim. E aí a gente pode até fazer um contraponto até com dinheiro. Por que as pessoas não pensam na aposentadoria? E porque às vezes as pessoas também nem pensam muito na salvação, né? O longo prazo. Que assim, se a gente for falar na nossa evolução como ser humanos naturais, né? A gente não tem essa parte do cérebro muito desenvolvida pra gente pensar a longo prazo. Então, a gente é muito mais imediatista. Sim, Mas eu entendo uma coisa, que quando a gente é cristão, a gente precisa ser intencional, sim, em tudo que a gente faz, né? E é uma coisa que você fala, né? A pessoa, eu tô fazendo o agora. Não tô pensando muito na consequência. Mas então, vamos repensar qual é o seu relacionamento com a comida. A gente pode ter falado um pouquinho do dinheiro, relacionamento com o dinheiro, né? Mas qual é o seu relacionamento com a comida? A comida, pra mim, é um conforto. Então, você não tá buscando no Senhor. Olha, Você tá buscando no lugar errado. você precisa entender a raiz do porquê. Exatamente. A gente sempre fala, né? Um excesso, ele vai gerar uma falta vai gerar um excesso. Então, talvez uma falta de domínio próprio, vamos falar aqui mais na nossa área cristã, Sim. uma falta de domínio próprio, vai gerar um excesso em alguma área, né? Vai ser, talvez, uma pessoa que ela realmente vai estar distraída ali. A gente fala muito hoje no vício da dopamina, né? Vai estar distraída ali num Reels da vida, sei lá, num social media, né? Numa rede social. A comida é muito legal a gente falar de comida, porque é isso. É uma escolha diária, Exato. sabe? Sim. É uma escolha diária. Eu sei que o telefone celular tá ali, é a extensão de algumas pessoas e do convívio de muita gente, né? Obviamente, dia a dia a gente precisa, é uma ferramenta. Mas a comida é uma escolha que você faz todo dia. O que você está escolhendo? Exato. Né? Então tem um pouco disso, sabe, Marcelo? O imediatismo do ser humano, do natural, que a gente, vamos dizer que a gente não tá muito programado para pensar a longo prazo, né? Se eu perguntar para você o que você vai fazer quando você se aposentar, com quantos anos você vai se aposentar? Bom, mas aí então, Mileide, uma dica assim para as pessoas, porque eu acredito assim que vamos supor que uma pessoa ela come saudável, ela tá na igreja ali, ela come saudável, e só que ela serve muito ali dentro da igreja. Por que você acha que ainda assim acontece da pessoa entrar nesse lugar de sobrecarga e não ter saúde mental? Olha, vamos falar o seguinte, por que a gente tá na igreja? Eu acho que é interessante a gente entender a motivação do estar na igreja. Né? Eu vi um short seu, eu acho que vocês até já falaram disso, né? Mas é interessante, às vezes a gente tá na igreja pelos motivos errados, ou fazendo alguma coisa que o papai não te chamou pra fazer. Exato. Né? Então, é interessante, né, que também vivi isso aqui, né? Porque eu continuei numa igreja mesmo, Deus falando, sai dessa igreja, né? A gente tem outro caminho pra você, né? Tem outros chamados pra vocês como um casal.
E aí eu entendi, eu fiz um propósito, falei, pai, por que eu estou nessa igreja? Por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Estou fazendo pelos motivos errados. Sim. Porque eu amo aquele ministério X, porque eu amo aqueles amigos que o Senhor me deu, mas não estou fazendo o que o Senhor me chamou para fazer. Nossa, faz muito sentido isso. Muito sentido, porque quando eu era do Brasil, quando eu morava no Brasil, eu fazia parte de uma igreja, estava 5 anos lá. Chegou um momento que eu entendi que o Senhor estava me mudando daquele lugar, pedindo para mim mudar geograficamente e de igreja. Só que como eu estava muito enraizada ali, foi muito difícil eu admitir isso, porque eu achava que era coisa da minha cabeça. Só que daí começou a pesar tanto e começou a ficar tão claro que daí eu entendi que eu realmente devia fazer isso, fazer essa mudança. Mas pelo fato de eu ter segurado muito isso e não ter obedecido a Deus, eu comecei a adoecer mentalmente demais. Eu senti uma sobrecarga, eu fiquei mal, e aí isso afetou meu relacionamento com Deus e tudo, assim. Então isso faz muito sentido, né? A obediência ao Senhor e entender se a gente tá no lugar certo, fazendo o que a gente foi chamado para fazer. Sim. Exatamente. A pessoa tendo burnout na igreja. Porque a pessoa acaba... Isso não existe, gente. Isso não não é pra existir, não né? existe. O que a gente falou aqui foi, se você tá indo servir na igreja e o seu sentimento é mais um dia, peso, tá errado. Tem alguma coisa errada. Tem que ser satisfatório, porque é leve, o fardo é leve. Porque quando Deus nos chama para uma área específica, Ele nos dá graça. Sim. Ele nos dá graça e a gente vai fazer aquilo com graça, com gosto. Isso. É isso, né? O ponto. Isso. Eu contei aqui que eu tava nisso, né? Então eu servia em todos os ministérios que coube na ficha, sem nenhum propósito, porque era a primeira vez, né? Primeira vez que eu servi fazer na igreja, Ana. Aonde precisar. Então, meu casamento tava... Seu primeiro ministério. Exato. Aí eu falei, pera, o que eu sinto, né? Aí fui orar, e aí hoje só sirvo em um ministério. Amém. Quando precisa de ajuda, eu tô lá, vou sempre estar ajudando, disposto e tal. Mas, exatamente, precisei cuidar do meu primeiro ministério, que é a minha casa, meu casamento e tal. Então... Senão a gente realmente... Aí a gente entra no burnout, para e se afasta. Sim. Exato. A gente acaba se afastando. A gente tem que perguntar, né? Por que eu faço o que eu faço? Se a resposta não é pra Deus, não é por Deus, não é pra, né? Não é esse chamado, por quê? Porque eu quero estar lá? Né? Vou dar um exemplo assim bem sutil de um ministério que eu servi, que foi o Boas-Vindas. E eu perguntava de todo o coração pra pessoa, por que você quer servir nesse ministério? E a pessoa, teve uma pessoa que foi bem sincera. Porque eu quero saber quais são os homens que passam por aqui e são solteiros. Desculpa. Não, pelo menos ela foi sincera. Muito sincera. Ela foi bem sincera. Gente. Ela foi bem sincera. Olhei pra cara dela. Porque assim, ela tinha algumas crises durante Sim. Não façam escala. isso. Não façam isso. Ela tinha algumas crises durante a escala. E é interessante como o Espírito Santo ele incomoda a gente. Fala assim, Sim. essa pessoa não é pra estar aqui. Qual é a motivação do seu coração pra estar nesse ministério? Às vezes é porque o amigo tá também, né? Quer passar mais tempo com os amigos. Não, porque o pessoal serve nesse aqui. Ou simplesmente só pra tapar buraco mesmo, né? Tipo, eu acho que acaba tirando o lugar de quem é pra estar ali. Exato. Né? E tá também, não está, na verdade, trabalhando no que é o talento daquela pessoa. Exato. Sabe Desperdício. Isso. Sabe quando a gente pergunta pra pessoa quais são os talentos que Deus te deu? A pessoa fala, não sei. Não sei. Há um tempo da procura, há o tempo, né, do direcionamento de Deus, mas você precisa saber. Você tem um mínimo de maturidade em Cristo, você precisa entender para que você foi chamado, para que Deus deu essa ousadia para vocês, né? Essa desenvoltura para falar da palavra, né? Para montar esse podcast. Mas aí, qual é o seu chamado? Então, às vezes, é isso. É interessante a gente entender por que eu faço o que eu faço. Né? Foi quando realmente eu entendi que eu não tinha que ficar na área financeira, na frente de um computador. Exato. E Deus tinha me chamado para cuidar de pessoas. E no final das contas, todas essas dúvidas, né? E essa falta de entendimento do que Deus quer, vem tudo da raiz da distração, né? Sim. Tudo da raiz da distração. Sim. Então, assim, a gente já tá se encaminhando pro final, infelizmente, que ficaria aqui por 5 horas. Por isso que a gente vai ter que marcar outro podcast. Tá bom. De educação financeira. Ou a gente pode terminar o podcast e ficar aqui 5 horas. Não, eu acho que ela tem... O Felipe tá ali atrás, coitado, ele vai com fome, tá com fome.
Mas, não, esqueci o que eu ia falar. Da distração. Da distração. Da distração. A gente tá prestando atenção. Amém. Agora eu já dou uns apagão, às vezes eu preciso saber o que tá acontecendo aqui. Ô, Milady, me ajuda. Você tá distraída. Não, é o cansaço do final do dia. Exato. Mas, assim, o que você poderia falar para as pessoas em relação à distração? Porque a raiz dos problemas acaba sendo a distração. Para que elas consigam, assim, de fato, de repente encontrar mais saúde mental. Não sei, que dica você poderia dar pra galera? Tá. Vamos falar com o pessoal realmente que tá hoje aqui na igreja, né? Nessa exato. questão de busca, né? Eu sei que principalmente pros jovens, né? Não sou tão jovem assim, mas realmente tem muito hoje no mundo, muito estímulo que a gente chama, né? Então, quando a pessoa vira pra mim e fala assim, Milady, eu tenho insônia. Eu falei, tá, quanto tempo antes de ir pra cama você larga seu celular, aquela coisa básica, né? E aí a pessoa fala, 10 minutos antes, ou alguma coisa do tipo. Então, se a gente entende o que nos distrai, né? O que tira nosso foco, talvez esse chamado de Deus. Talvez esses talentos que Deus nos deu, a gente não consegue nem saber qual que é. Exato. Então, às vezes o que nos distrai nos afasta de Deus e nos afasta de quem a gente deveria ser. Da questão até da nossa identidade mesmo, né? Se eu tô vestindo uma roupa porque a maioria das pessoas tá vestindo, isso não sou eu. Se eu tô, às vezes, servindo num ministério que não foi o ministério que Deus me chamou porque meu amiguinho tá lá. Opa, também não sou eu. Exato. Sabe? Tanta coisa que às vezes a gente, né? Não vou nem falar de rede social, porque isso daí a gente também ia ficar aqui mais uma hora, né? Mas o que eu tô consumindo que é intencional, que é pra mim, que conversa com o que eu acredito, com o que eu gosto, com o que eu, né? O que eu quero aprender e absorver. E o que eu tô consumindo, que é do outro. E que tá me automutilando também, né? Exatamente. Exatamente. Então, eu acredito que toda essa questão de você buscar o Senhor, de você entender quem é você em Deus, toda essa questão de você entender o seu foco, sabe? Vai te afastar dessas distrações naturalmente. Seja uma comida que você não devia estar comendo, né? Seja aquela amizade também que você nem deveria estar tendo. Ou até aquele trabalho, gente. Como as pessoas aqui sofrem trabalhos que Deus não chamou eles para estar fazendo, Exato. né? Então, tanta coisa, sabe, Juliana, que a gente podia conversar aqui sobre distração. É muito que amplo. afasta, muito amplo, e afasta o que Deus tem pra pessoa. Você atende muitos jovens ou não? Muito, a grande maioria. Eu tô com um lá em casa lá, Aí já tira essa dúvida. que tá bem difícil, assim. Não vou falar o nome pra ninguém saber quem é. Fica aí pra você. Tomara que assista. Mas, assim, eu tento conversar com ele exatamente sobre essas distrações. E você falou praticamente tudo que ele tem usado, que tem distraído ele. Rede social, trabalho, que não é um trabalho que ele foi chamado, e amizades. E, assim, chega um ponto que você fala, cara, eu já não sei mais o que falar, porque é tipo eu falar assim, ó, tá vendo essa caneca? Essa caneca é bege. E ele olhar pra caneca e falar, é bege, concordo com você. Aí ele vira as costas e fala assim, a caneca é branca, ele é doido. Porque não é possível, porque é uma coisa que eu sempre me questionei muito, porque como que você consegue olhar pra pessoa e falar assim, ó, isso tá errado. E a pessoa olhar pra você e falar, tá bom, eu entendo. E ela aí continuar fazendo a mesma coisa. Nesse caso, essa pessoa hipotética que você trouxe, é muito interessante a gente pensar no qual é a falta dele, né? Porque é isso, eu tenho amizades que às vezes fazem mal pra mim. Então, às vezes eu não construí nenhuma autoestima que eu consiga ter os meus limites, então eu deixo todo mundo ultrapassar esses limites. Então, pode ter a ver com a autoestima dele. Então, se eu não me autoestimo, como que eu vou escolher bem as pessoas que me cercam? Se nem eu gosto, às vezes, de mim mesmo. Então, pode ser tanta coisa, assim, né? Pode ser muita coisa, né? Você acha que pelo fato dele não se autoestimar, falei certo, né? Isso. Ele acaba encontrando, buscando essas amizades, esses relacionamentos pra que ele receba isso das outras pessoas, essa aprovação? Aí é outro assunto também muito legal. Ai, meu Deus. A gente falar de validação. Por que a gente precisa da validação do outro? Porque a gente não tem esse amor próprio. Porque a gente não tem esse amor próprio. A gente busca em outros. Exatamente. Foi o que a Tamiris falou, lembra? Que ela Verdade. buscava isso nas pessoas, ser validada sempre. Caramba, mas e aí, da parte do trabalho dele? É porque ele vai assistir isso aqui, vai ser ótimo pra ele. Então, o que eu falaria pra ele, né? O que eu falaria pra ele? Não sei a idade que ele tem, né? 19. Mas é muito interessante, mesmo pessoa tendo 19, né?
córtex frontal dele, né? Falando coisa difícil agora, né? O córtex frontal dele não tá totalmente desenvolvido. Né? O do homem demora ali mais ou menos até 25 anos. É, realmente. O que isso quer dizer? Brincadeira. O que isso quer dizer? Ele ainda não tem toda a questão da tomada de decisão racional fechadinha, tá? Então, o que eu posso dizer pra ele, né? Entender o que talvez você tenha de visão de futuro seu. Você tem algum plano de futuro que você consegue se ver? Seja carreira, seja viagem, seja sonho. Estimular o futuro nele. Pra ele começar a desenvolver mais isso de... Por que eu estou, então, nesse trabalho que eu estou? Por que eu tenho essas amizades que eu tenho? Por que eu faço o que eu faço? Sabe? Sabe aquilo que a gente conversou sobre o longo prazo? A gente precisa estimular isso pra gente tomar melhores decisões. Verdade. Tá? Faz sentido. Então, tem muita coisa nessa dinâmica desse rapaz, né? Incrível. E o lado espiritual também, né? Sim. Que é oração e jejum, meu filho. Com tem certeza. Intercede. É, o que a gente tá fazendo, né? Acreditamos Que em a gente tem feito. intercessão. Com certeza. Interceda. Muito interessante. Nossa. Meu Dá Deus. pra ficar mais Eu queria passar por uma consulta com ela. Meu A gente Deus. pode fazer terapia em grupo. Cadê o cartãozinho? Cadê o cartãozinho? A gente vai ter que passar não, lá mas pra é buscar o sério, cartãozinho, gente, ó. sério. Meu, muito, A gente vai deixar o muito Instagram incrível. dela aqui na descrição. Se você precisa ir, ó, vai chegar, vai chover Sério, gente, hein, em nome mulher? de Jesus. Amém. Mas aí a gente faz o filtro do Senhor, né? É o filtro do Senhor, tá? A minha psicóloga, ela falou assim, Eu vou olha, mandar quando você me mensagem pra ver chamou... se eu passo no filtro. A minha psicóloga, quando eu mandei mensagem pra ela falou assim, Juliana, muita gente me manda mensagem e quando você entrou em contato comigo, eu fui orar pra saber se o senhor queria que eu te atendesse. Eu disse que a psicóloga cristã, a gente desculpa, é outra parada. Tem que ser O assim. negócio é muito profundo, né? E Deus confirmou. Então, realmente, assim, se você tá precisando de uma psicóloga cristã, por favor, entre em contato com ela, mas pode ser que ela não te atenda porque não passou no filtro cristão. Gospel. Entenda, o Espírito Santo que manda aqui no negócio, Amém. né? Tem que ser. Mas amém. Nossa, foi muito, muito bom essa conversa. Você voltará aqui mais vezes em nome de Jesus. Amém. Agora a gente já tem o alvará de Deus, né? Pra você voltar. Amém. Amém. Meu Deus. E é isso. A gente vai falar, se Deus quiser, no próximo episódio sobre psicologia financeira. É assim que fala? Pode ser psicologia econômica ou pode ser educação financeira à luz da palavra. Perfeito, incrível, gente. Acho que é melhor Nossa. a luz da palavra. que- A luz da palavra, acho que é Tapa mais na bonito, cara. né? Tapa na cara da gente. Mas amém, gente. É isso. Ficamos por aqui nesse episódio de hoje. Manda esse episódio aí pra mais pessoas. Amém? E é isso, né, E Milady? a hashtag? A hashtag. Saúde mental. Não. Preciso de ajuda. Preciso Hashtag. de Nossa! Se você precisa de ajuda. Hashtag preciso de Eu vou ser o ajuda. primeiro a comentar.